Oração a toda hora. Momento devocional. Pai Santo que está no céu, mais uma vez estamos na Tua gloriosa presença e Te glorificamos por Sua bondade, por Sua misericórdia, uma vez que o Senhor é o nosso grande Deus, o baluarte da nossa vida, a quem confiamos e em quem esperamos e podemos desfrutar da Sua bondade e da Sua compaixão. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, sem o qual não vale a pena, Senhor, estar vivo e estar de pé. Mas honra, glória, louvor, exaltação, Senhor, a Ti, Deus dos céus e da terra. Te queremos, Senhor, na nossa vida, te queremos no nosso lar, te desejamos em todos os momentos, Senhor, para que o Senhor possa coordenar nossos passos, nos ajudar a viver de acordo com o Teu projeto, não de acordo com os nossos pensamentos. O Senhor é forte e poderoso, grandioso, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, a quem devotamos nossa adoração e a nossa gratidão. E cremos que vidas estão sendo abençoadas, tocadas, motivadas por causa do seu Senhor, e do seu domínio, da sua autoridade, do seu governo, da sua bondade, meu Pai. Por isso, nesta hora, quero te agradecer, Senhor, que o Senhor possa agir no coração de cada pessoa, onde chegar este louvor, esta adoração, este momento de oração, que vidas sejam abençoadas, tocadas, transformadas, mudadas, que milagres aconteçam, Senhor, esse é o desejo da minha alma, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos em mais um dia, hoje 17 de novembro de 2025, como Jesus é mencionado nas cartas de Paulo, no Novo Testamento. Hoje, nós estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo. Jesus, nosso exemplo de perseverança. Essa é a segunda das duas cartas inspiradas de Paulo. Ele escreveu ao amado filho da fé, Timóteo. Timóteo recebeu o seu nome, que significa aquele que honra a Deus, de sua mãe Eunice, de sua avó Lóide, judias devotas que se tornaram crentes em Jesus Cristo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. E ensinaram-lhe as sagradas escrituras no Antigo Testamento desde a sua infância, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. É possível que seu pai era grego, Atos 10, 1, tenha morrido antes de Timóteo ter conhecido o apóstolo Paulo. A importância de terminar o que começamos e terminar bem é o que nos traz a segunda carta de Timóteo. Nesta carta, nós vamos aprender várias coisas que vão nos ajudar a compreender melhor o nosso caminhar. Nosso versículo de ouro diz assim: lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu te anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que forem escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele perseveraremos, né? Ou viveremos. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8 a 13. Nossa verdade inquestionável é simples. Não é difícil iniciar algo, o difícil é terminá-lo. Não é difícil iniciar alguma coisa, difícil é terminá-la bem. Por isso, o rei Salomão nos diz: o fim das coisas é melhor do que o início,
E o paciente é melhor do que o orgulhoso. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Que grande verdade! Geralmente temos orgulho em começar algo, mas logo percebemos que é preciso paciência para terminá-lo bem. A paciência é o melhor é melhor que a arrogância, e o fim das coisas é melhor do que seu início. Vamos tentar entender esta palavra, esta frase tão importante, que a gente pode perceber isso na vida de Timóteo, mas percebe na vida de Paulo, né? Vida voltada a servir a Deus pelo custo que fosse necessário. Em Atos capítulo 16, verso 1 a 5, chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas seu pai era grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e tomando o circuncidor por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé a cada dia, e cada dia crescia em número, bendito seja o nome do Senhor. Na leitura de hoje, diz assim, 2 Timóteo capítulo 6, 4, versos 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido como a expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aqui Jesus aparece como aquele que não somente ele suportou todas as dificuldades e dores e soube passar pelo sacrifício da cruz, mas também por aquele que vai coroar aquele que perseverar, aquele que combater o bom combate. Então, a perseverança, ela é muito importante na vida da pessoa que quer alguma coisa da parte de Deus. Tem pessoa que começa bem, mas termina muito mal. Tem pessoa que ela tem a oportunidade de abraçar a fé, confiar em Deus e continuar firme e forte. Não é que a gente não possa errar, pecar, até acolá, falhar, mas ficar caído não, né? É preciso levantar, é preciso ter ânimo, é preciso prosseguir, é preciso acreditar, é preciso não desistir, nem de si mesmo, muito menos da história que você já tem diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, Jesus é o nosso exemplo de perseverança. A importância de terminar bem, de terminar o que começamos e terminar bem. E é o que nos traz a segunda carta de Timóteo. Nesta carta não é difícil iniciar algo, o difícil é terminá-lo. Não é difícil iniciar bem coisa alguma, difícil é terminá-la bem. Diz Eclesiastes, né? É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Eclesiastes capítulo 7, verso 8 e 9. A grande verdade, geralmente, ou melhor, que grande verdade? Geralmente temos orgulho em começar algo bem, mas logo percebemos que é preciso paciência para terminá-lo. A paciência é melhor do que a arrogância e o fim das coisas é melhor do que seu início. Nesta carta nós encontramos o último desejo de Paulo a Timóteo. Na verdade, lê-se aqui o testamento de Paulo
como filho na fé. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as às pessoas de confiança que possam transmiti-la a outros. 2 Timóteo 2, verso 1 a 2. Lembre-se de que Jesus Cristo ressuscitou. 2 Timóteo 2:8. Assim como eu consegui pela graça de Deus, combata o bom combate, Timóteo, e complete a corrida. Guarde a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Esta carta, portanto, é sobre como terminar bem a corrida da fé, como combater o bom combate, como perseverar para a vida eterna, frutificando para a glória de Deus. Esta carta é para mim e para cada um de nós. Essa é a segunda de duas cartas inspiradas por Paulo, que ele escreveu a Timóteo, filho na fé. Timóteo era de Lista, uma cidade da província romana da Galácia, parte atual da Turquia. Paulo levou Timóteo a Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2 e 18. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17. E 2 Timóteo 1 e 2. Durante o seu ministério na cidade de sua primeira viagem missionária, que Paulo alcançou o coração de Timóteo. Quando voltou a visitar Lista em sua segunda viagem missionária, Paulo separou Timóteo para acompanhá-lo. Atos capítulo 16, verso 1 a 3. Embora Timóteo fosse muito jovem, provavelmente estivesse no fim da adolescência ou com seus 20 e poucos anos de idade, uma vez que cerca de 15 anos mais tarde, Paulo se referiu a ele como jovem, a Timóteo capítulo 4, verso 12. Ele tinha a reputação de ser piedoso, Atos 16, 2. Timóteo foi discípulo, amigo e colaborador de Paulo pelo resto da vida do apóstolo, tendo ministrado com ele em Bereia, Atos 17, verso 14. Também em Atenas, Atos 17, 15. Também em Coríntios, capítulo 18 de Atos, versículo 5. E 2 Coríntios, capítulo 1, verso 19. E acompanhado ele em sua viagem a Jerusalém, Atos 24, capítulo 20, verso 4. Esteve com Paulo em sua primeira prisão em Roma e foi para Filipos, Filipenses 2, 19 a 23. Depois da libertação de Paulo, além disso, Paulo várias vezes menciona Timóteo em suas epístolas, Romanos 16, 21, 2 Coríntios 1, 1, Filipenses 1, 1, Colossenses 1, 1, 1 Tessalonicenses 1, 1, 2 Tessalonicenses 1, 1 e Filemão 1. Com frequência, Paulo enviou Timóteo às igrejas como seu representante. 1 Coríntios 4, 17, capítulo 16, verso 10, e Filipenses 2, 19, também Tessalonicenses 3, 2. E em 1 Timóteo, conforme já estudamos, nós encontramos em outra tarefa, servindo como líder da igreja de Éfeso. 1 Timóteo 1,3. De acordo com Hebreus 13, 23, Timóteo foi preso em algum lugar, depois foi colocado em liberdade, mas o período nós não sabemos. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que se fosse até o mar, mas Silas e Timóteo foram ali também. E os que acompanhavam Paulo o levavam até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele.
o mais depressa possível partiram. Atos capítulo 17, verso 13 e 5. Já estudamos que Paulo foi liberto de sua primeira prisão em Roma por um curto período de ministério, durante o qual ele escreveu 1 Timóteo e Tito, as suas duas cartas pastorais das 3 que ele escreveu. No entanto, em 2 Timóteo encontramos Paulo mais uma vez na prisão romana. Capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 1, verso 16 e capítulo 2, verso 9. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 16 a 18. Esse Oseníforo, esse era um daqueles que amavam a Paulo, mas que na primeira defesa de Paulo, praticamente todos os abandonaram. Mas esse Oseníforo, ele foi em busca de saber qual a prisão tinham colocado a Paulo, né? E com certeza teve dificuldade, porque não tinham interesse os romanos que alguém tivesse acesso aos presos. Principalmente no caso agora de Paulo, porque Nero já tinha feito estrago na cidade. Nós vamos ver mais adiante. Ao que parece, preso novamente por causa da perseguição de Nero aos cristãos. Ao contrário da firme esperança de Paulo de ser liberto de sua primeira prisão, Filipenses capítulo 1, verso 19 e 25, 26, e capítulo 2, verso 24. Também Filemão 22. Dessa vez ele não nutria mais esperança. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. O cruel e desequilibrado Nero, imperador de Roma, de 54 a 68 d.C., foi responsável pelo início da perseguição aos cristãos pelos romanos. Ocorreu da metade de Roma, foi destruída em julho de 64, depois de Cristo, por um incêndio. E a crescente suspeita de que Nero era o responsável pelo fogo fez com que ele usasse a popularidade dos cristãos como seu bode expiatório, jogando a culpa sobre a corja da sociedade, que ele chamava assim o cristianismo. Então tornou-se por esse motivo uma religio ilícito, ou religião ilícita, e a perseguição aos cristãos que professavam Jesus Cristo como Senhor tornou-se severa. Na época do retorno de Paulo da Espanha para a Ásia, em 66 d.C., seus acusadores covardes foram capazes de usar a oposição oficial de Roma contra o cristianismo a favor de suas ambições malévolas. Por isso que, temendo pela própria vida, os crentes asiáticos falharam em apoiar Paulo após sua prisão, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: bem sábios isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. E ninguém me apoiou em minha primeira defesa perante a corte imperial, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Abandonado por quase todos, 2 Timóteo 4, verso 10 e 11. O apóstolo se viu em circunstância muito diferente daquela de sua primeira prisão em Roma. Atos capítulo 28, versos 16 e 31. Naquela primeira, ele estava apenas em prisão domiciliar. As pessoas podiam visitá-lo livremente
e ele tinha esperança de ser posto em liberdade. Agora ele estava em uma cela romana gelada. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 13 a 15. Quando vieres, traze a capa que te deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros e pergaminhos, principalmente. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque assistiu e resistiu muito às nossas palavras. É muito difícil viver o cristianismo com pessoas que elas têm duplas personalidades. Que uma hora elas estão amando o que fazem para Cristo, e outra hora elas estão fazendo qualquer coisa para destruir quem está na sua liderança. Aqui Paulo mostra que, além deles, da igreja, de uma certa forma, ou dos crentes, ficarem um pouco afastados dele, justamente porque eles tinham medo de ser preso com ele, de ser acusado e também de ser morto, eles abandonaram a Paulo. E Paulo correu o risco de simplesmente ser morto. Mas como disse Deus em sua profecia para Paulo, que ele não tivesse medo de nada, porque Deus tinha muita gente naquela cidade que precisava ouvir o Evangelho de Cristo. Então Paulo estava consciente que a luta era severa. Até porque quando você vai para o capítulo 8 de Atos, você vê a crueldade como Paulo, como agia as pessoas naquela época quando se tratava de cristão. Havia ódio mesmo. Paulo, quando recebe as vestes de Estevão, ele vai até os principais sacerdotes e pega uma carta com direito de prender todos os cristãos e aqueles que não se submetessem à sua vontade, de bater e obrigá-los a abandonar o cristianismo, e quem não se obrigasse, ele até matar, se fosse necessário. Tal era o poder que o Sinédrio tinha em soluções dos problemas para manter os judeus para obedecer os imperadores, porque o Sinédrio ele vivia de uma certa acostumado a receber dinheiro do Estado, né, do Império. Como hoje a gente vê muitos que lideram igrejas envolvidos com o Estado, recebendo dinheiro do Estado. E com isso, muitas coisas que não devem ser feitas são obrigados a fazer justamente porque estão presos àquela importância, àquele valor que estão recebendo, que a princípio o Estado diz que está dando aquilo voluntariamente, que está ajudando voluntariamente. Ou o Estado, ou o político, ou seja quem for. Às vezes aquilo é uma rede que a pessoa lança para te enredar. Já que tu não faz tudo o que ele gostaria que você fizesse, ele acaba te enredando ou enredando a sua fé para que você faça aquilo que você não foi capaz de resistir. Porque somos seres humanos. Você vê que Paulo não condena os irmãos de se afastar dele por meio de ser preso junto com ele. Ele condena já a esse Alexandre, o latoeiro, que causou muitos males para ele. Além de se juntarem para matar Paulo, esse Alexandre ele se disfarçava de crente, de servo de Deus. E ele aproveitava a ausência de Paulo para tentar, de todas as formas, trazer dúvida a respeito do apostolado. Mas não só isso, ele falava bravamente contra Paulo. Ele se levantou fortemente contra Paulo, diz assim: causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Aí ele diz, porque
guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Veja que ele não era só uma pessoa que estava ali disfarçada, ele era uma pessoa declarada, disposta a qualquer coisa para destruir os ensinos de Paulo. E isso é muito ruim quando você tem dentro da própria denominação, dentro daquela família, alguém que é declarado inimigo e ele está disposto a prejudicar. Só que essas pessoas esquecem que Deus ele julga segundo a reta justiça. E aquele que faz mal contra a santidade de Deus, aquele que age contra o Evangelho de Cristo, aquele que se levanta contra a pregação da palavra de Deus, aquela pessoa que acha que ela é dona da verdade, que ela sabe tudo e ela pode impedir ou até destruir aquele ambiente para poder dizer que está vendo como não é Deus, não tem nada de Deus. Ora, se a pessoa está lutando para destruir, e depois que ela conseguiu destruir, ela está dizendo que Deus não estava ali, ora, não foi Deus que estragou, não foi Deus que lutou contra. E olha, se fosse tão simples para Deus, ele não tinha deixado seu filho ir à cruz. Ele deixou seu filho ir à cruz porque tinha um objetivo. E muitas vezes a pessoa que se levanta contra alguém dentro da casa de Deus, ou dentro de um trabalho evangelístico, ou dentro de uma comunidade cristã, esse alguém prospera. Por que ele prospera? No seu mau uso da verdade, na sua versação da verdade. Porque Deus lá na frente vai mostrar toda a pureza dele, Deus. Vai mostrar toda a bandidagem e a sem-vergonhice daquela pessoa. E aquela pessoa vai pagar. Veja que Paulo diz assim, causou-me muitos males o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Paulo não amaldiçoou. Paulo sabia que as obras de Alexandre eram obras que mereciam justiça divina. Considerado um criminoso, 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, e sem esperança de absolvição, diz assim, pelo que sofro trabalhos até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Apesar do sucesso de sua defesa inicial, em 2 Timóteo 4, 6 a 8 e 17 a 18, sobre essas condições, Paulo escreveu esta epístola do outono de 67 depois de Cristo, esperando que Timóteo pudesse visitá-lo antes do inverno que se aproximava. Ainda tinha isso, né? E o inverno não era fácil, principalmente para quem navegava ou para quem passava pelos lugares de difícil acesso. Não era como a estrada hoje asfaltada. Naquela época as estradas, uma parte feita de terra, outra parte era lama, era barro, né? Principalmente no período da chuva, esses lugares eram lamacentos. Fora que o frio era muito grande, intenso, né? E eles viviam debaixo de tenda, quando conseguiu armar suas tendas. E nem sempre tinha um lugar alto para levantar suas tendas. Então correu o risco de barreiras cair, de água descer e levar a tenda, e deles ficarem na chuva, sofrendo aquele frio terrível, principalmente durante a noite. A questão aí diz por que Deus permite esse tipo de sofrimento? Não é porque, né? É para quê? Né? Deus sabe que ele vai coroar de êxito aquela pessoa. Deus sabe que ele não vai dever nada para ninguém, ele vai recompensar. E Deus sabe que aquilo ali servirá de testemunho vivo de que a verdade tem que prevalecer mesmo diante da pior crueldade.
O evangelho de Cristo, ele está livre, como Paulo falava. Eu estou preso, mas o evangelho está livre, a palavra de Deus está solta. Então Timóteo estava em Éfeso na época desta carta, e está em 2 Timóteo 1,18 e 4,19, e o caminho de Roma se passaria por Troade, 2 Timóteo 4,13, e pela Macedônia, onde estava Priscila e Áquila, 2 Timóteo 4,19. Provavelmente saíram de Roma, em Romanos 16,3 está escrito: bendito seja o nome do Senhor. Para Éfeso, pois o incêndio de Roma no incêndio de Roma iniciou-se a grande perseguição. Tíquico, por ter seguido, pode ter sido portador dessa carta a Timóteo, uma vez que Timóteo não estava onde Paulo estava. Apesar das circunstâncias estarem sombrias para Paulo, esta é uma carta de encorajamento que incentiva Timóteo a perseverar o cumprimento de sua tarefa divinamente designada. Neste sentido, Paulo pinta para nós como deve ser o povo de Deus, a pessoa que crê em Cristo, nesse mundo cada vez mais hostil ao Evangelho, e que a mensagem dos tempos, a mensagem a nós nesse tempo, aqui é de encorajamento e de perseverança. Não dividiremos de modo nenhum a nossa glória com o fracasso. Nós precisamos confiar no Senhor, custe o que nos custar. Então, a perseverança do crente, capítulo 1, versículo 1 a 18. Já os padrões do crente, capítulo 2, verso 1 a 26. 3. Os perigos do crente, capítulo 3, verso 1 a 17. 4. A pregação na vida do crente, capítulo 4, verso 1 a 5. E 5. A perspectiva do crente diante de Deus, capítulo 4, verso 6 a 22. Amanhã nós terminaremos. Mas desde já eu desejo que você entenda que, como Paulo teve que combater o bom combate, acabar a carreira, mas guardar a fé. E isso serviu de modelo para Timóteo, para Tíquico, para Filemon, para Silas, serviu de modelo para Áquila, para Priscila, serviu de modelo para todas aquelas cidades e localidades que foram envolvidas com o evangelho de Paulo. Antes da morte, ele já era uma pessoa muito agradável a eles. Agora imagina depois que Paulo foi sentenciado à morte de forma injusta. Né? Aquilo serviu para que eles entendessem que Paulo não tinha sua vida por preciosa. Aquele que serve a Deus não pode ter sua vida por preciosa. Não pode abandonar o barco, não pode fugir. Todas as fraquezas que você possa ter não são motivo para você desistir. Não são motivo para você olhar para trás. Mesmo doente, mesmo acamado, mesmo sofrido, mesmo perseguido, mesmo caluniado, mesmo alguém resistindo a você, persevere. Confie no grande Deus que te ama e que luta ao teu favor. Ele não desiste de ti, não desista de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti. É motivo de grande alegria quando estamos diante da Tua face. Mais uma vez estamos orando em favor das pessoas que estão ouvindo este áudio ou vendo este vídeo, meu Pai. Muitas vezes as imagens se repetem porque é um custo muito alto, Senhor, conseguir fazer vídeo. E muitas vezes nós não temos apoio, porque as pessoas que assistem nem sempre se inscrevem para nos ajudar, Senhor, no canal, para que isso chegue a mais pessoas. Falta, Senhor, interesse, falta motivação naqueles que realmente deveriam tê-las para ajudar que o Evangelho seja pregado, anunciado. As resistências são muitas, a falta de apoio é muito grande. Paulo se sentia sozinho, se sentiu sozinho.
Muitas das vezes, meu Pai, a gente se sente sozinho, porque parece que o que a gente faz não tem motivação nenhuma para as pessoas. As pessoas, em vez de nos motivarem, de estarem de apoio conosco, elas viram as costas e elas fazem disso um nada. O Senhor sabe que nós não fazemos isso por dinheiro, meu Pai. Nós não fazemos. O trabalho que nós realizamos nas comunidades, trabalho social que realizamos de doação de cesta, de comida, de roupas, de calçados, de ajuda financeira, isso sim precisa de ajuda, meu Pai. Mas nós não temos pedido para as pessoas Pix ou dízimo, oferta, para nos lucupletar, Senhor, à custa do Evangelho. Assim como Paulo construía as suas tendas, o Senhor tem me dado a grande oportunidade e satisfação de estar na Tua presença e ter, Senhor, o meu salário para sustentar a minha família e não precisar lançar mão daquilo que te pertence, daquilo que pertence às pessoas. Mas, infelizmente, tem aqueles como Alexandre o Latoeiro, que em vez de apoiar, viram as costas, fingem não ver ou resistem na cara, ou até tentam de alguma forma, Senhor, colocar em dúvida a nossa fé e nossa esperança. Mas eu creio que o Senhor está a me escutar, está escutando essa pessoa que está sofrendo, que está angustiada, que eu tenho certeza que pessoas têm sido abençoadas, Senhor, através da fé e do grande amor que o Senhor tem nos dado todos os dias. O Senhor tem nos dado a oportunidade de viver esta fé e de confiar no Teu santo nome, Senhor. Não tem sido fácil, tem hora, Senhor, que parece tão difícil, mas confiamos plenamente no Teu poder, na Sua ousadia, na Sua confiança que o Senhor tem dado a nós, de continuar transmitindo a Tua palavra, de continuar nas madrugadas orando ao Teu nome, buscando a Tua face, anunciando o Teu reino, e orando por quem muitas das vezes, Senhor, nem por si mesmo a pessoa se interessa, Pai. Mas em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa causar um despertamento, uma boa vontade, como disse no dia do nascimento do Teu Filho, os anjos, bem-aventurado, felizes são aqueles que recebem de boa vontade aos homens de boa vontade que o Senhor quer muito bem. Quem dera que todos nós fôssemos homens de boa vontade. O Senhor sabe, Senhor, que nós já estamos com mais de 2 anos e 1 mês, Senhor, nessa batalha incessante de orar toda a madrugada em prol de centenas de milhares de pessoas, Senhor. Porque aqui nós mandamos esta palavra para milhares de pessoas, Senhor. Quem dera que todos ouvissem, quem dera que todos orassem comigo, quem dera que todos, Senhor, se apaixonassem por Ti, Te amassem, Te adorassem e andassem na Tua presença. Quem dera que todos se convertessem e se humilhassem buscando a salvação, a cura e o milagre da sua alma e do seu espírito, Senhor. Assim como desejam a sua maioria a cura do corpo, Senhor, e a bênção financeira. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar esta pessoa que está orando agora, até a graça do Senhor, o poder do Senhor, a maravilha de estar na Tua presença e sentir o poder de Deus. O Senhor abençoe meu país, abençoe meu estado, meu município, abençoe meu bairro, abençoe, Senhor, minha rua e a de todos os meus queridos que escutam esta oração. Abençoe seus vizinhos, meus filhos, minhas filhas, meus cunhados, minhas cunhadas, meus irmãos, meus tios, meus sobrinhos. Abençoe, Senhor, os que têm pai, os que têm mãe, os netos, os avós, os anciões. Abençoa esta família, Senhor, que está ouvindo esta oração, este caminhoneiro, este homem no seu carro, este homem no seu trabalho, esta pessoa no seu trabalho. Deus, muito obrigado, Pai. Que esta pessoa seja abençoada por Ti
é o desejo do meu coração, porque santo és, glorioso és, justo és, tremendo és, e eu só sinto alegria em saber que tu estás vivo, reinando e poderoso para sempre. Eu te adoro, te glorifico, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.